Editora Seguinte apresenta A Seleção, escrito por Kiera Cass, com tradução de Christian Clemente e narração de Sâmia Bianchi. Capítulo 1. Minha mãe entrou em êxtase quando pegamos a carta no correio. Ela já tinha decidido que todos os nossos problemas estavam solucionados, tinham desaparecido para sempre. O grande empecilho em seu plano brilhante era eu. Eu não me considerava uma filha muito desobediente, mas também não era uma santa. Não queria ser da realeza. Não queria ser Não queria nem tentar. Escondi-me no meu quarto, o único lugar onde podia fugir do falatório da casa cheia. Procurava um argumento que dobrasse minha mãe, mas até então, tudo o que tinha era uma coletânea de opiniões sinceras. Não me parecia que ela fosse dar ouvidos a nenhuma delas. Eu não conseguiria escapar da minha mãe por muito tempo. Era quase hora do jantar e eu, a filha mais velha que ainda morava em casa, tinha que ajudar na cozinha. Pulei da cama e caminhei para o ninho de cobras. Minha mãe me recebeu com um olhar furioso, mas não disse nada. Nós duas nos movíamos pela cozinha e pela sala de jantar sem falar, como em uma dança silenciosa, enquanto preparávamos frango, macarrão e torta de maçã, e punhamos a mesa para 5 pessoas. Bastava eu desviar os olhos do que estava fazendo para ela me corrigir com um olhar severo, como se assim fosse me deixar constrangida o bastante para querer as mesmas coisas que ela. Minha mãe usava essa tática às vezes. Quando eu queria mudar de emprego porque achava que a família que nos hospedava era grosseira sem necessidade, ou quando ela queria que eu fizesse uma faxina pesada porque não tínhamos dinheiro para pagar alguém das 6 para nos ajudar. Algumas vezes dava certo, outras não. E esse era um ponto em que ninguém podia me dobrar. Minha mãe não tinha o que fazer quando eu teimava. Puxei a ela, de modo que não podia ficar surpresa. Mas o problema não era só comigo. Ela andava tensa. O verão chegava ao fim e logo viriam os meses frios e as preocupações. Minha mãe botou a jarra de chá na mesa com raiva. Fiquei com a boca cheia d'água só de imaginar o chá gelado com limão. Mas eu tinha que esperar. Seria um desperdício tomar meu copo agora e depois ter que beber água no jantar. Mas você vai morrer se preencher o formulário? Ela disse, sem se aguentar. A seleção pode ser uma oportunidade maravilhosa para você, para todos nós. Suspirei alto, pensando que preencher aquele formulário seria como a morte para mim. Não era segredo que os rebeldes, as colônias subterrâneas que odiavam Ilia, nosso vasto e relativamente jovem país, investiam em ataques cada vez mais frequentes e violentos ao palácio. Já tínhamos visto os rebeldes em ação em Carolina. A casa de um dos magistrados fora completamente incendiada e os carros de pessoas da 2 foram destruídos. Houve até uma espetacular fuga da prisão. Eles libertaram uma adolescente que engravidara e um 7 que era pai de 9 filhos, de modo que até eu achei que eles estavam certos daquela vez. Mas, além das ameaças, eu sentia que só pensar na seleção já fazia meu coração doer. Não conseguia esconder meu sorriso enquanto pensava em todas as razões para permanecer exatamente onde estava. Os últimos anos têm sido muito difíceis para seu pai, minha mãe estrilou. Se você tiver um pouco de compaixão, vai pensar nele. Meu pai. Sim, eu queria ajudá-lo. E May, e Jared, e até minha mãe. Eu não tinha como sorrir diante da maneira como ela expôs a situação. Fazia tempo demais que as coisas não iam bem. Eu me perguntava se meu pai veria a seleção como um meio de fazer com que tudo voltasse ao normal, se é que o dinheiro podia melhorar as coisas. Não que nossa situação fosse tão precária, a ponto de temermos por nossa sobrevivência ou algo assim. Não éramos miseráveis, mas acho que não estávamos muito longe disso. Nossa casta era a 3ª antes do fundo do poço. Éramos artistas, e os artistas e músicos clássicos estavam só 3 degraus acima da sujeira. Literalmente. Nosso dinheiro era curto, vivíamos na corda bamba e nossa renda dependia muito da mudança de estações.
Lembro-me de ter visto num livro de história bem gasto que todas as datas especiais costumavam ser comemoradas nos meses de inverno. Halloween, Ação de Graças, Natal e Ano Novo, um depois do outro. O Natal ainda era no mesmo dia. Não dá para mudar o aniversário de uma divindade. Mas quando Ilia firmou o grande acordo de paz com a China, o Ano Novo passou para janeiro ou fevereiro, dependendo da lua. Todas as comemorações de Ação de Graças e do Dia da Independência da nossa metade do mundo foram reunidas na Festa da Gratidão, realizada no verão. Era tempo de celebrar a formação de Ilia, de nos alegrar por ainda existirmos. Eu não sabia o que era Halloween. Simplesmente desapareceu. Assim, pelo menos 3 vezes ao ano, a família inteira tinha emprego em tempo integral. Meu pai e May faziam peças de artesanato que os clientes compravam para dar de presente. Minha mãe e eu nos apresentávamos em festas. Eu cantava e ela tocava piano. E aceitávamos todo o trabalho possível. Quando eu era mais nova, tinha medo de me apresentar em público, mas agora tratava de entrar no clima da música de fundo. Assim éramos aos olhos de quem nos empregava. Estávamos ali para ser ouvidos, não vistos. Jared ainda não tinha descoberto seu talento, mas ele só tinha 7 anos. Ainda lhe restava um tempinho. Em breve, as folhas das árvores mudariam de cor e nosso mundinho ficaria balançado mais uma vez. 5 bocas e apenas 4 trabalhadores, sem emprego garantido até o Natal. Quando eu via as coisas desse jeito, a seleção parecia uma corda a qual eu podia me agarrar. Aquela carta idiota talvez me tirasse do fundo do poço, e então eu poderia puxar minha família comigo. Eu observava a minha mãe. Para uma 5, ela até que estava bem robusta, o que era estranho. Não era uma glutona, mas também não havia fartura em casa. Talvez fosse assim que o corpo ficava depois de 5 filhos. Os cabelos dela eram ruivos, como os meus, mas cheios de fios brancos, que tinham aparecido de repente e aos montes uns 2 anos antes. Umas ruguinhas sulcavam o canto dos olhos, embora ainda fosse bastante jovem, e eu podia reparar que ela circulava pela cozinha com as costas curvadas, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Eu sabia que minha mãe sentia um grande peso nas costas, e sabia que foi por isso que ela passou a tentar me manipular sempre que podia. Já brigávamos bastante sem essa tensão extra, mas à medida que o outono vazio se aproximava, ela ficava cada vez mais nervosa. E eu sabia que minha mãe me achava despeitada por não querer nem preencher um formuláriozinho besta. Mas havia coisas importantes, que eu amava. E aquela folha de papel se erguia como um muro entre mim e o que eu queria. Talvez eu quisesse coisas idiotas, ou que não conseguiria alcançar. Mesmo assim, eram coisas minhas. Não estava a fim de sacrificar meus sonhos, independentemente do quanto minha família fosse importante para mim. Além do mais, já tinha feito bastante por eles. Eu era a filha mais velha em casa, depois que Kenna se casou e Cora foi embora. Assumi o novo papel o mais rápido que pude. Dei o meu melhor para ajudar. Estudava em casa nos horários que arranjava entre os ensaios, que tomavam a maior parte do dia, já que eu tentava dominar vários instrumentos musicais e aprender a cantar. Mas, com a chegada da carta, todos os meus esforços perderam o sentido. Na cabeça da minha mãe, eu já era uma rainha. Se fosse mais esperta, eu teria escondido aquele aviso antes que meu pai, May e Jared chegassem. Mas minha mãe já o tinha escondido na roupa e o sacou no meio de uma refeição. "Para a casa da família Singer", disse cantando. Tentei pegar o papel da mão dela, mas era rápida demais para mim. Mais cedo ou mais tarde, todos acabariam descobrindo mesmo. Só que, se minha mãe fizesse do jeito dela, todos ficariam a seu lado. "Mãe, não!" implorei. "Eu quero ouvir!" gritou May, o que não me surpreendeu. Minha irmã mais nova era idêntica a mim, só que 3 anos mais nova. Se nossa aparência era praticamente igual, nossa personalidade estava bem longe disso. Ao contrário de mim, ela era extrovertida e otimista, e só conseguia pensar em meninos.
May ia achar toda a história incrivelmente romântica. Senti minhas bochechas corarem de vergonha. Meu pai ouvia com atenção, enquanto May quase pulava de alegria. O fofo do Jared continuava comendo. Minha mãe limpou a garganta e prosseguiu. Confirmamos no último censo que uma mulher solteira entre 16 e 20 anos reside atualmente em sua casa. Gostaríamos de informá-lo sobre uma oportunidade próxima de honrar a grande nação de Ilia. May soltou outro grito e agarrou meu braço. É você! Eu sei, sua macaquinha. Solte, senão você vai quebrar meu braço. Mas ela apertou minha mão e deu mais uns pulinhos. Nosso amado príncipe Maxon Shreve, continuou minha mãe, atinge a maioridade este mês. Para adentrar esta nova fase de sua vida, ele deseja ter uma companheira a seu lado, uma verdadeira filha de Ilia. Se sua filha, irmã ou protegida elegível estiver interessada na possibilidade de tornar-se a noiva do príncipe Maxon e a adorada princesa de Ilia, por favor, preencha o formulário anexo e entregue-o no Departamento de Serviços Provinciais da sua localidade. Uma jovem de cada província será escolhida aleatoriamente para encontrar-se com o príncipe. As participantes serão hospedadas no agradável palácio de Ilia, em Angeles, enquanto durar sua estada. A família de cada participante será recompensada generosamente. Minha mãe alongava as palavras para criar um efeito dramático. Por seu serviço à família real. Enquanto ela falava, eu olhava para o teto. Era isso que acontecia com os príncipes. Já as princesas eram negociadas em casamento a fim de fortalecer as recentes relações com outros países. Eu entendia por que era assim. Precisávamos de aliados. Mas não aprovava. Nunca precisei ver uma coisa dessas e esperava não ver nunca. Havia 3 gerações que não nascia uma princesa na família real. Os príncipes, por sua vez, casavam-se com plebeias para elevar o moral da nação, normalmente instável. Acho que a seleção servia para unir todos os ilianos e fazê-los recordar que o país nasceu praticamente do nada. Nenhuma das opções me parecia muito boa. E a ideia de entrar em um concurso que o país inteiro acompanharia só para ver um riquinho snob escolher a moça mais linda e sonsa do grupo, para ser o rosto calado e bonito que apareceria ao lado dele na TV, era o bastante para me fazer gritar. Haveria humilhação maior? Além disso, eu já tinha passado muito tempo em casas de pessoas da 2 e da 3 para ter certeza de que não queria me envolver com eles. Muito menos com alguém da 1. Tirando as épocas de escassez, estava feliz em ser uma 5. Minha mãe era a alpinista social, não eu. E é claro que ele adoraria a América. Ela é tão linda, derretia-se minha mãe. Mãe, por favor, quando muito eu fico na média. Não fica, disse May. Eu pareço com você e sou linda. Ela deu um sorriso tão largo que não pude deixar de rir. E o argumento era válido. May era mesmo linda. Mas ela era mais que um rostinho bonito. Tinha mais que um sorriso vencedor e olhos brilhantes. May irradiava uma energia, um entusiasmo que fazia você querer estar onde ela estivesse. May era magnética. E eu, sinceramente, não era. Jared, o que você acha? Você me acha bonita? Perguntei. Todos os olhos caíram sobre o membro mais jovem da família. Não, as meninas são nojentas. Jared, por favor. Minha mãe soltou um suspiro irritado, mas não muito sincero. Era difícil perder a calma com ele. América, você sabe que é uma menina muito bonita. Se sou tão atraente, por que os meninos não me convidam para sair? Ah, eles vêm convidar, mas eu espanto todos. Minhas filhas são bonitas demais para se casar com alguém das 5. Kenna conseguiu um 4 e tenho certeza de que você pode arranjar coisa melhor. Ela disse antes de dar um gole no chá. O nome dele é James. Pare de chamar o marido de Kenna pelo número. E desde quando garotos vêm aqui? Eu ouvi a minha própria voz ficar cada vez mais aguda. Nunca tinha visto um rapaz chegar perto do portão de casa. Faz um tempo já.
meu pai disse, em seu primeiro comentário desde que a história começara. Sua voz tinha uma nota de tristeza, e ele olhava firmemente para o copo. Eu estava tentando descobrir o que tanto o perturbava. Os meninos atrás de mim? Mamãe e eu discutindo outra vez? Minha recusa em participar do concurso? A distância a que eu ficaria se fosse sorteada? Meu pai e eu éramos próximos. Acho que quando nasci, minha mãe já estava um pouco cansada, e ele teve que cuidar de mim na maior parte do tempo. Herdei o gênio dela, mas a compaixão dele. Meu pai levantou os olhos por uma fração de segundo, e foi então que entendi. Ele não queria que eu fosse, mas também não podia negar os benefícios que teríamos se ficasse um dia no concurso, e mais ainda se conseguisse avançar. América, use a cabeça, disse minha mãe. Somos provavelmente os únicos pais de Ilia que precisam convencer a filha a participar. Pense na oportunidade. Um dia você poderia ser rainha. Mãe, mesmo que eu quisesse ser rainha, e não quero com todas as minhas forças, milhares de outras meninas da província vão entrar nesse troço. Milhares. E se por acaso eu fosse sorteada, ainda teria que competir com outras 34. Todas certamente mais sedutoras do que eu jamais conseguiria fingir ser. Gerard apurou os ouvidos. O que é uma menina sedutora? Nada, respondemos em coro. É ridículo imaginar que eu poderia ganhar, concluí. Minha mãe afastou a cadeira da mesa, levantou-se e depois se inclinou sobre a mesa, na minha direção. Alguém vai ganhar, América. Suas chances são as mesmas que as de qualquer outra garota. Então ela atirou o guardanapo na mesa e saiu. Gerard, quando você terminar, vá para o banho. Ele respondeu com um gemido. May comia em silêncio. Gerard pediu para repetir, mas a comida tinha acabado. Comecei a tirar a mesa assim que os dois se levantaram, enquanto meu pai permanecia lá, bebericando o chá. O cabelo dele estava sujo de tinta de novo. Uma manchinha amarela que me fez sorrir. Ele se levantou, tirando as migalhas da camisa. Desculpe, pai, murmurei enquanto recolhia os pratos. Não seja boba, querida. Não estou bravo. Ele deu um sorriso e passou o braço por mim. Eu só... Você não precisa explicar, querida. Eu sei. Ele beijou minha testa. Agora preciso voltar ao trabalho. Fui para a cozinha começar a limpeza. Cobri meu prato com um guardanapo. Não tinha comido quase nada. E o escondi na geladeira. No prato dos outros não havia nada além de migalhas. Suspirando, fui para o meu quarto me preparar para dormir. Tudo aquilo tinha me deixado nervosa. Por que minha mãe me pressionava tanto? Ela não era feliz? Não amava meu pai? Isso não era bom o bastante para ela? Deitada no colchão deformado, eu passava e repassava a seleção na cabeça. Acho que tinha suas vantagens. Seria legal comer bem, pelo menos por uns dias. E não havia razão para eu me preocupar. Eu não me apaixonaria pelo príncipe Maxon. Pelo que vi no jornal oficial de Ilia, nem ia gostar do cara. A meia-noite pareceu demorar uma eternidade para chegar. Havia um espelho na minha porta, e antes de sair dei uma olhada no cabelo para ver se estava tão bonito como de manhã. Também passei um pouco de brilho nos lábios, para garantir alguma cor no rosto. Minha mãe fazia uma economia bem rígida de maquiagem. Era só para as apresentações ou para sair em público. Mas eu sempre conseguia surrupiar um pouco em noites como essa. Esgueirei-me pela cozinha, fazendo o mínimo barulho possível. Embrulhei minhas sobras do jantar, um pedaço de pão que estava quase estragando e uma maçã. Era difícil voltar ao quarto a passos tão lentos, assim tão tarde. Mas se eu tivesse feito isso antes, ficaria ansiosa demais. Abri a janela do quarto e contemplei nosso quadradinho de quintal. A lua quase não tinha luz, e meus olhos precisaram se adaptar para que eu pudesse seguir adiante. Do outro lado do gramado, era possível ver a silhueta da casa da árvore, apagada pela noite. Quando éramos mais novos, Cora amarrava lençóis nos galhos para que a árvore parecesse um navio. Ele era o capitão e eu era seu imediato. Meus encargos em geral se resumiam a varrer o convés e preparar a comida.
um monte de terra e galhos socados em uma das panelas da minha mãe. Ele pegava uma colher e comia aquela terra, jogando-a por cima do ombro. Isso significava que eu ia ter que varrer mais uma vez o convés, mas eu não me importava. Ficava feliz só de estar no navio ao lado dele. Olhei para os lados. As luzes das casas da vizinhança já estavam apagadas. Ninguém estava vendo. Saí pela janela com cuidado. Eu costumava ficar com a barriga toda arranhada por causa da maneira como me arrastava para fora, mas agora sabia exatamente como sair sem me machucar. Um talento cultivado ao longo de anos. E eu não queria estragar a comida. Acelerei pelo gramado, usando meu melhor pijama. Eu podia ter ficado com a roupa que usara durante o dia, mas o pijama me caía melhor. Acho que as roupas não importavam, mas eu me sentia bonita de shortinho marrom e blusinha branca. Qualquer um podia escalar com uma mão só e sem dificuldade as ripas pregadas na árvore. Eu também tinha aperfeiçoado essa técnica. Cada degrau era um alívio. Não era uma distância muito grande, mas ali eu tinha a sensação de deixar todos os problemas de casa quilômetros para trás. Ali eu não precisava ser a princesa de ninguém. Eu entrei naquela pequena caixa sabendo que não estava sozinha. Alguém estava do outro lado, escondido sob a noite. Minha respiração acelerou. Não pude evitar. Deixei a comida no chão e apertei os olhos para enxergar. A pessoa se mexeu e acendeu um toco de vela. A luz era fraca, ninguém poderia vê-la, mas bastava. Finalmente, o invasor falou, abrindo um sorriso malicioso. E aí, linda? Capítulo 2. Arrastei-me mais para dentro da casa da árvore. Era um cubículo de 1,5 m por 1,5 m. Nem mesmo Gerard podia ficar em pé lá dentro. Mas eu amava aquela casa. Tinha uma entrada pela qual só se passava agachado e uma janela minúscula na parede oposta. Havia uma banqueta velha em um dos cantos para servir de suporte para a vela, e um carpete tão gasto que era quase o mesmo que sentar diretamente na madeira. Não era muita coisa, mas era o meu paraíso. Nosso paraíso. Por favor, não me chame de linda. Primeiro minha mãe, depois May e agora você. Isso está me dando nos nervos. Pelo jeito que Aspen me olhava, notei que minhas palavras não me deixavam mais feia. Ele sorriu. Não consigo evitar. Você é a coisa mais linda que já vi na vida. Não me condene por dizer isso quando posso. Ele segurou meu rosto com as mãos e eu olhei bem fundo em seus olhos. Foi o suficiente. Seus lábios tocaram os meus e eu não consegui pensar em mais nada. Não havia seleção, família pobre ou Ilia. Havia apenas as mãos de Aspen nas minhas costas, puxando-me mais para perto. A respiração dele no meu rosto. Minhas mãos passaram por seus cabelos pretos, ainda úmidos do banho. Ele sempre tomava banho à noite. E se uniram em um nó perfeito. Aspen cheirava ao sabonete que a mãe dele fazia. Eu sonhava com aquele cheiro. Nós nos afastamos, e eu não consegui esconder um sorriso. As pernas dele estavam bem abertas. Sentei-me no meio delas, como uma criança que pede colo. Desculpe, não estou de bom humor hoje. É que nós recebemos aquele aviso idiota pelo correio. Ah, sim, a carta, suspirou Aspen. A gente recebeu 2. Claro, as gêmeas tinham acabado de fazer 16 anos. Enquanto falava, ele observava cada detalhe do meu rosto. Aspen fazia isso quando estávamos juntos, como se quisesse fixar uma vez mais meu rosto em sua memória. Já fazia uma semana, e uns poucos dias sem nos encontrar bastavam para deixar os dois ansiosos. Eu também o observava. Aspen era o garoto mais bonito da cidade, de todas as castas. Ele era moreno, tinha olhos verdes e um sorriso que fazia você pensar que ele estava escondendo alguma coisa. Era alto, mas não alto demais. Magro, mas não magro demais. A luz fraca revelava pequenas olheiras. Com certeza ele tinha trabalhado até tarde a semana inteira. Sua camiseta preta estava gasta, assim como o jeans surrado que ele usava quase todos os dias. Se eu pudesse pelo menos me sentar e costurar sua roupa, era isso que eu queria. Não queria ser a princesa de Ilia. Queria ser a princesa de Aspen.
Doía ficar longe dele. Alguns dias eu ficava maluca, tentando imaginar o que ele estaria fazendo. Quando não aguentava mais, praticava música. Eu devia agradecer Aspen por ser a musicista que era. Ele me levava à loucura. E isso era ruim. Aspen era um 6. Eles trabalhavam como ajudantes e estavam apenas um degrau acima dos 7, porque tinham uma educação melhor e aprendiam a trabalhar em ambientes fechados. Aspen era mais inteligente do que qualquer pessoa que eu conhecia e era muito bonito, mas dificilmente uma mulher se casava com alguém de uma casta mais baixa. Um homem de casta inferior podia até pedir sua mão, mas raramente recebia um sim como resposta. E quando pessoas de castas diferentes se casavam, tinham que preencher um monte de papelada e esperar uns 90 dias para poder tomar as outras medidas legais necessárias. Já ouvi mais de uma pessoa dizer que essa burocracia pretendia dar ao casal a chance de mudar de ideia. Assim, essa intimidade bem depois do toque de recolher de Ilia poderia nos meter em um problema sério. Isso sem falar no quanto minha mãe me infernizaria se soubesse. Mas eu amava Aspen. Fazia quase 2 anos. E ele me amava. Com ele ali sentado, alisando meu cabelo, eu era incapaz até de pensar em participar da seleção. Eu já estava apaixonada. E o que você acha disso? Quer dizer, da seleção? Perguntei. Acho normal. O coitado precisa dar um jeito de arrumar uma namorada. Senti o sarcasmo, mas queria saber sua opinião de verdade. Aspen. Tudo bem, tudo bem. Por um lado, acho meio triste. O príncipe não sai com ninguém? Quer dizer, será que ele não arruma ninguém de verdade? Se eles tentam casar as princesas com outros príncipes, por que não fazem o mesmo com ele? Deve ter alguma nobre por aí que sirva para ele. Não entendo. E é isso. Mas... Ele suspirou. Por outro lado, acho uma boa ideia. É emocionante. Ele vai se apaixonar na frente de todo mundo. Gosto dessa história de felizes para sempre e tal. Qualquer uma pode ser a próxima rainha. Dá esperança. Me faz pensar que eu também posso ser feliz para sempre. Ele passava os dedos em volta dos meus lábios. Aqueles olhos verdes penetravam fundo na minha alma, e eu sentia aquela química incrível que só tinha com ele. Eu também queria ser feliz para sempre. Então você está incentivando as gêmeas a entrar no concurso? Perguntei. Sim. Quer dizer, a gente já viu o príncipe algumas vezes. Ele parece ser um cara legal. Quer dizer, é um imbecil, com certeza, mas é simpático. E as meninas estão empolgadas. É engraçado de ver. Elas estavam dançando pela casa quando cheguei do trabalho hoje. E ninguém pode negar que seria bom para a família. Minha mãe está otimista porque temos 2 participantes em casa. Era a primeira boa notícia que eu recebia sobre essa competição terrível. Não podia acreditar que tinha pensado tanto em mim que nem cheguei a me lembrar das irmãs de Aspen. Se uma delas passasse, se uma delas entrasse... Aspen, você tem noção do que isso significaria? Se Camber ou Cilia ganhassem? Ele me abraçou mais forte, acariciando minha testa com os lábios. Uma de suas mãos subia e descia nas minhas costas. Só pensei nisso hoje, ele confessou. O tom rouco de sua voz não deixava espaço para nenhum outro pensamento. Eu só queria que ele me tocasse e me beijasse. E era exatamente isso que aconteceria naquela noite se seu estômago não tivesse roncado e me acordado para a realidade. Ei, trouxe um lanche para nós, eu disse com delicadeza. Ah, é? Pude notar que ele tentava não soar empolgado, mas um pouco de sua impaciência acabou transparecendo. Você vai amar esse frango. Eu que fiz. Peguei o embrulho e entreguei a ele, que começou a beliscar a comida sem afobação. Deu uma mordida na maçã, insinuando que era nossa, mas abri mão da minha parte e deixei que comesse o resto. Se a alimentação era uma preocupação na minha casa, na de Aspen era uma tragédia. Ele tinha um trabalho muito mais exigente que o nosso, mas ganhava um salário bem menor. Nunca havia comida suficiente. Ele era o mais velho de 7 irmãos. Assim como comecei a ajudar em casa logo que pude, Aspen fez o mesmo.
Ele passava o pouquinho de comida que lhe cabia para as irmãs e a mãe, sempre cansada de tanto trabalhar. O pai tinha morrido 3 anos antes, e a família dependia dele para quase tudo. Vi com satisfação Aspen lamber o tempero do frango dos dedos e partir para cima do pão. Eu não fazia ideia de quando havia sido sua última refeição. Você cozinha tão bem. Um dia vai dar muitas alegrias e quilos a mais para alguém, comentou enquanto mastigava a maçã. Vou dar alegrias e quilos a mais para você. Sabe disso? Ah, engordar. Rimos, e ele me contou as novidades desde a última vez que nos vimos. Aspen tinha trabalhado no escritório de uma fábrica e ia ficar mais uma semana nesse serviço. Sua mãe tinha finalmente conseguido um emprego fixo de faxineira na casa de alguns 2 da nossa região. As gêmeas estavam tristes, porque a mãe as fizera largar o curso de teatro da escola para que pudessem trabalhar mais. Vou ver se arranjo um trabalho aos domingos para ganhar um pouquinho mais. Detesto ver as 2 abandonarem uma coisa que adoram, ele disse, esperançoso, como se fosse mesmo conseguir. Aspen Ledger, nem se atreva. Você já trabalha demais. Ah, Mary, ele sussurrou ao meu ouvido. Arrepiei. Você sabe como Camber e Cilia são. Elas precisam ver gente. Não aturam ficar limpando e escrevendo o tempo todo. Não é da natureza delas. Mas não é justo que esperem tudo de você, Aspen. Sei exatamente como se sente, mas você precisa se cuidar. Se ama suas irmãs de verdade, tem que se preocupar também com o responsável por elas. Fique tranquila, Mary. Acho que coisas boas vão surgir lá na frente. Não vou ficar fazendo isso para sempre. Mas ele ia, porque sua família sempre ia precisar de dinheiro. Aspen, sei que você aguenta, mas há um limite. Você não pode achar que é capaz de dar tudo para todo mundo que ama. Não dá para você fazer tudo. Ficamos em silêncio por uns instantes. Eu tinha esperança de que ele estivesse refletindo sobre minhas palavras, de que percebesse que, se não diminuísse o ritmo, podia se desgastar demais. Não era raro que pessoas das 6, das 7 e da 8 morressem de exaustão. Eu não suportaria isso. Apertei-me ainda mais contra o peito dele, tentando apagar essa imagem da minha mente. América? Sim, sussurrei. Você vai entrar na seleção? Não! Claro que não! Não quero que as pessoas pensem que considero a hipótese de me casar com um estranho. É você que eu amo, disse bruscamente. Você quer ser uma 6? Sempre faminta? Sempre preocupada? Ele perguntou. Sua voz carregava muita dor e uma pergunta sincera. Se eu pudesse escolher entre dormir no Palácio Real rodeada de empregados e num apartamento de 3 cômodos rodeada pela família Ledger, o que seria? Aspen, nós vamos conseguir. Somos inteligentes. Vamos ficar bem, eu disse, desejando que isso acontecesse de verdade. Você sabe que as coisas não vão ser assim, Mary. Eu ainda teria que sustentar minha família. Não sou do tipo que abandona os outros. Estremeci nos braços de Aspen, que continuou. E se tivermos filhos? Quando tivermos filhos? E vamos tomar cuidado. Não precisamos ter mais de 2. Você sabe que isso é uma coisa que não podemos controlar. Sentia a raiva tomando conta da voz dele. Não podia culpá-lo. Quem tinha dinheiro podia controlar o número de filhos. Mas os 4 em diante tinham que se virar. Esse foi o assunto de muitas das nossas discussões nos 6 meses anteriores, quando começamos a pensar seriamente num jeito de ficar juntos. Filhos eram uma incógnita. E quanto mais deles, mais trabalho. Já havia tantas bocas famintas. De novo veio o silêncio. Nenhum dos 2 sabia ao certo o que dizer. Aspen era passional. Tendia a se exaltar nas discussões. Ele tinha aprendido a se conter antes de ficar irritado demais. Era o que estava fazendo agora. Eu não queria deixá-lo preocupado ou nervoso. Acreditava mesmo que podíamos lidar com a situação. Se planejássemos, sobreviveríamos ao impossível. Talvez eu fosse esperançosa demais. Talvez estivesse apaixonada demais.
O fato é que realmente acreditava que Aspen e eu alcançaríamos tudo o que quiséssemos de coração. Acho que você devia. Ele soltou de repente. Devia o quê? Participar da seleção. Olhei para ele furiosa. Você perdeu o juízo? Escute, Mary. Sua boca estava bem perto do meu ouvido. Não era justo. Ele sabia que isso ia me distrair. Sua voz veio devagar, aos sussurros, como se ele fosse dizer algo romântico, embora se tratasse do contrário. Se você tivesse a oportunidade de melhorar de vida e não a aproveitasse por minha causa, eu nunca ia me perdoar. Não ia aguentar uma coisa dessas. Respondi bufando. Mas que ridículo! Pense nos milhares de garotas que vão participar. Não vou nem ser sorteada. Se não vai ser sorteada, por que se preocupar? Ele esfregava meus braços com as mãos. Eu não conseguia resistir. Só quero que você participe, que tente. E se for sorteada, vá para o castelo. Se não for, pelo menos não vou sofrer por ter impedido você. Mas Aspen, eu não amo o príncipe. Não gosto dele. Nem o conheço. Ninguém o conhece. E esse é o ponto. Talvez você goste dele. Chega! É você que eu amo. E é você que eu amo. Ele me beijou para confirmar essas palavras. E se me ama, vai fazer isso, para que eu não fique louco de tanto pensar no que poderia ter acontecido. Quando se pôs como vítima, ele ganhou. Eu era incapaz de magoá-lo. Fazia de tudo para facilitar a vida dele. E estava certa. Não havia nenhuma chance de ser escolhida. Assim, tudo o que precisava fazer era me submeter ao processo e agradar a todos. Depois, quando não fosse sorteada, o assunto seria esquecido. Por favor, Aspen suspirou no meu ouvido, e eu pude sentir um arrepio por todo o corpo. Certo, sussurrei. Vou me inscrever, mas sei que não quero ser princesa. Tudo o que quero é ficar com você. Ele passou a mão no meu cabelo. E você vai ficar. Acho que foi a luz, ou a falta dela, mas juro que os olhos dele marejaram quando disse isso. Aspen tinha passado por muita coisa, mas só o vi chorar uma vez, quando chicotearam seu irmão no meio da praça. O pequeno Jeremy tinha roubado uma fruta de uma banca no mercado. Um adulto teria sido submetido a um julgamento rápido e seria jogado na prisão ou condenado à morte, dependendo do valor do item roubado. Jamie tinha apenas 9 anos, e por isso foi espancado. A mãe deles não tinha dinheiro para levar o menino a um médico decente, por isso Jamie ficou com cicatrizes de alto a baixo. Naquela noite, esperei na janela para ver se Aspen subiria até a casa da árvore. Ele subiu, e saí escondido para encontrá-lo. Ele chorou em meus braços por 1 hora, lamentando-se por não ter trabalhado mais, por não ter sido melhor, para que Jamie não precisasse roubar. Chorava porque era injusto Jamie ter sido punido por suas próprias falhas. Foi uma agonia. Aquilo não era verdade. Mas eu não podia dizer isso a Aspen. Ele não me daria ouvidos. Carregava nas costas as necessidades de todas as pessoas que amava. Como que por milagre, eu me tornei uma delas, e tentava pesar o mínimo possível. Você pode cantar para mim? Uma música bem bonita, para eu lembrar na hora de dormir? Sorri. Adorava cantar para ele. Aconcheguei-me mais e comecei uma cantiga de ninar bem serena. Aspen me deixou cantar por uns minutos antes de começar a descer os dedos distraidamente por minha orelha. Abaixou a gola da minha camiseta e me beijou do pescoço às orelhas. Em seguida, arregaçou minhas mangas e foi beijando meu braço de ponta a ponta. Comecei a perder o fôlego. Ele fazia isso quase todas as vezes em que eu cantava. Acho que gostava mais da minha respiração aguda do que das próprias músicas. Em pouco tempo, estávamos enlaçados sobre o tapete sujo e gasto. Aspen me puxava para cima dele, e eu acariciava seus cabelos bagunçados, hipnotizada por aquelas sensações. Ele me dava beijos ardentes e intensos. Eu sentia seus dedos apertarem minha cintura, meus quadris, minhas coxas. Sempre ficava surpresa que não deixasse marcas no meu corpo.
Tomávamos o cuidado de sempre parar antes de chegar ao que realmente queríamos. Desrespeitar o toque de recolher já era o bastante. Ainda assim, com todas as limitações, eu não conseguia imaginar que alguém em Elia estivesse mais apaixonado que nós. Eu te amo, America Singer. Vou te amar enquanto viver. A voz dele transmitia uma emoção profunda e me pegou desprevenida. Eu te amo, Aspen. Você sempre será meu príncipe. E ele me beijou até a vela se consumir por inteiro. Devia fazer horas que estávamos lá, e meus olhos começaram a pesar. Aspen nunca se importava com o próprio sono, mas não podia suportar o meu. Assim, desci a escada cansada, levando o prato e uma moeda. Aspen se deliciava com minhas canções. Às vezes, quando tinha algum dinheiro no bolso, ele me dava uma moeda para pagar pela música. Eu queria que ele desse cada moeda que conseguisse juntar para a própria família. Sem dúvida, eles precisavam até do último centavo. Mas aquelas moedas, que eu era incapaz de gastar, serviam como um lembrete de tudo o que Aspen queria fazer por mim e de tudo o que eu significava para ele. De volta ao quarto, tirei o pote cheio de moedas do esconderijo e escutei o alegre tilintar da mais nova sobre as antigas. Esperei 10 minutos na janela até ver a silhueta dele descer a escada e correr pela estrada. Fiquei acordada mais um pouco, pensando em Aspen e no quanto eu o amava, e me sentia amada por ele. Era uma sensação especial, insubstituível, que não tinha preço. Nenhuma rainha no trono poderia se sentir mais importante que eu. Adormeci com esse pensamento gravado no fundo do coração. Capítulo 3. Aspen vestia branco. Parecia um anjo. Ainda estávamos em Carolina, mas não havia ninguém por perto. Estávamos sozinhos, mas não sentíamos falta de ninguém. Aspen fez uma coroa de ramos para mim e ficamos juntos. América! Irrompeu minha mãe, sacudindo-me até que eu acordasse. Ela acendeu a luz, ofuscando minha visão, e tive que esfregar os olhos para me adaptar. Acorde, América! Tenho uma proposta para você. Olhei para o despertador. Eram 7 e pouco da manhã. 5 horas de sono. Dormir mais? Balbuciei. Não, querida. Sente-se. Temos um assunto sério para discutir. Fiz um esforço enorme para me sentar. Minhas roupas estavam amassadas e meus cabelos se rebelavam para todos os lados. Minha mãe batia palmas, como se isso fosse acelerar o processo. Vamos, América. Preciso falar com você. Eu me espreguicei 2 vezes. O que é? Perguntei. Você precisa se inscrever na seleção. Acho que daria uma princesa excelente. Era cedo demais para aquilo. Mãe, sério, eu... Suspirei, enquanto lembrava minha promessa a Aspen na noite anterior de que ia pelo menos tentar. Mas agora, à luz do dia, não estava muito certa de que queria me submeter àquilo. Sei que você é contra, mas pensei em um acordo para você mudar de ideia. Apurei os ouvidos. O que ela tinha a oferecer? Seu pai e eu conversamos ontem e decidimos que você já está maduro bastante para trabalhar sozinha. Você toca piano tão bem quanto eu, e com um pouco de esforço vai ficar perfeita no violino. E sua voz? Bem, se você quer minha opinião, não há melhor na província. Sorri, um pouco grogue de sono. Obrigada, mãe. De verdade. Acontece que eu não dava tanta importância a trabalhar sozinha. Não entendia como isso seria um incentivo. Mas não é só isso. Você pode pegar seus próprios trabalhos, ir sozinha e ficar com metade do que você ganhar. Ela disse, meio que fazendo uma careta. Arregalei os olhos. Mas só se você participar da seleção. Minha mãe sorriu. Ela sabia que assim me ganharia, embora eu achasse que ela esperava um pouco mais de resistência da minha parte. Mas como eu poderia resistir? Eu já ia me inscrever mesmo. E ela dava a chance de eu ganhar um pouco de dinheiro só para mim. Você sabe que o máximo que posso fazer é me inscrever, certo?
Não tenho como garantir que eles me sorteiem. Eu sei, mas não custa tentar. Nossa, mãe. Balancei a cabeça, ainda chocada. Tudo bem. Preencho hoje o formulário. É sério o negócio do dinheiro? Claro que é. Cedo ou tarde você ia trabalhar sozinha mesmo. E vai ser bom para você ser responsável por seu próprio dinheiro. Só não se esqueça da família. Ainda precisamos de você. Claro, mãe. Como esquecer todas as broncas? Dei uma piscadinha e ela riu. O acordo estava feito. No banho, tentei digerir tudo o que tinha acontecido em menos de 24 horas. Preencher aquele simples formulário me garantiria o apoio da família, faria Aspen feliz e me ajudaria a guardar dinheiro para casar com ele. Eu não me preocupava tanto com o dinheiro, mas Aspen fazia questão de fazer uma poupança para o casamento. A parte burocrática custava caro, e queríamos fazer uma festinha para a família depois da cerimônia. Eu imaginava que não demoraríamos muito para juntar a quantia necessária assim que tomássemos a decisão. Mas Aspen queria mais. Talvez ele finalmente acreditasse que não ficaríamos sempre apertados agora que eu ia trabalhar mais. Depois do banho, penteei os cabelos e me maquiei o mínimo possível para comemorar. Então abri o armário e me vesti. Não havia muito o que escolher. Quase tudo era bege, marrom ou verde. Eu tinha uns vestidos melhorzinhos para as apresentações, mas já estavam bem fora de moda. Era assim. Não tinha o que fazer. Os 6 e 7 quase sempre vestiam jeans ou outro tecido grosseiro. A maior parte dos 5 usava roupas simples, já que os artistas as cobriam com um avental e as cantoras e bailarinas só precisavam estar bem vestidas para as apresentações. As castas superiores usavam calça caque ou jeans de vez em quando, para mudar o visual, mas sempre de um jeito que elevava o tecido a um novo patamar. Como se não bastasse ter tudo o que queriam, ainda transformavam nossas necessidades em artigos de luxo. Vesti um short caque e uma blusinha verde, de longe as melhores roupas que tinha para usar durante o dia, e me olhei no espelho mais uma vez antes de descer para a sala. Eu me sentia linda. Talvez fosse só empolgação influenciando meus olhos. Minha mãe estava na mesa da cozinha com meu pai, cantarolando. Os dois me encararam algumas vezes, mas nem seus olhares foram capazes de me perturbar. Fiquei um pouco surpresa ao pegar a carta. A qualidade do papel era impressionante. Eu nunca tinha posto as mãos em algo assim, espesso e levemente texturizado. O peso do papel me deixou atônita por uns instantes. Lembrava-me da grandeza daquilo que eu ia fazer. 2 palavras pipocaram na minha cabeça. E se? Mas eu espantei esse pensamento e pus a caneta no papel. Era tudo bem simples. Preenchi nome, idade, casta e informações de contato. Também tinha que completar peso, altura e cor de cabelo, olho e pele. Fiquei muito satisfeita ao escrever que podia falar 3 idiomas. A maioria das pessoas falava pelo menos 2, mas minha mãe fez questão de que aprendêssemos francês e espanhol, já que essas línguas ainda eram usadas em algumas partes do país. Isso também ajudava na hora de cantar. Havia músicas lindas em francês. Era preciso informar também a escolaridade, o que variava muito, porque apenas os 6 e 7 estudavam em escolas públicas, onde se seguiam anos escolares oficiais. Eu já tinha quase completado os estudos. Na seção Habilidades Especiais, incluí canto e todos os instrumentos que tocava. Você acha que a capacidade de dormir até tarde conta como habilidade especial? Perguntei a meu pai, fingindo estar indecisa. Sim, pode colocar aí. E não se esqueça de escrever que consegue comer um prato em 5 minutos. Ele respondeu. Eu ri. Era verdade. Eu praticamente engolia a comida. Ah, vocês dois. Por que não anota aí que você é completamente desalmada? Explodiu a voz da minha mãe na sala. Eu não podia acreditar que ela estivesse tão brava. Afinal, tinha conseguido exatamente o que queria. Olhei para meu pai com um ar de interrogação. Ela só quer o melhor para você. É isso. Ele se reclinou na cadeira, relaxando um pouco antes de começar a trabalhar em uma encomenda para o fim do mês. Você também, mas nunca fica assim nervoso, comentei.
Mas sua mãe e eu temos ideias diferentes sobre o que é melhor para você, ele disse, e um sorriso brilhou em seu rosto. Puxei a boca do meu pai, tanto na aparência quanto na tendência a dizer coisas inocentes que depois me causavam problema. O temperamento era da minha mãe, mas ela era melhor na hora de segurar a língua quando o assunto era importante. Eu não, como naquele momento. Pai, se eu quisesse casar com um 6 ou um 7 e o amasse muito, você ia deixar? Meu pai apoiou a caneca na mesa e concentrou o olhar em mim. Tentei não entregar nada na minha expressão. Seus olhos pareciam pesados, cheios de dor. América, se você amasse um 8, eu deixaria que se casasse com ele. Mas você precisa saber que o amor às vezes acaba devido ao peso da vida de casado. Ia ser ainda pior se você não pudesse sustentar seus filhos. O amor nem sempre sobrevive nessas circunstâncias. Ele pegou minha mão, procurando meus olhos com os dele. Tentei esconder minha preocupação. Mas o que mais me importa é que você seja amada. Você merece isso. E eu espero que se case por amor, e não por número. Ele não podia dizer o que eu queria ouvir, que eu, de fato, me casaria por amor e não por número, mas me deu um pouco de esperança. Obrigada, pai. Tenha calma com sua mãe. Ela está tentando fazer a coisa certa. Ele beijou minha mão e foi trabalhar. Suspirei e voltei à ficha de inscrição. Tudo aquilo me dava a sensação de que nem passava pela cabeça da minha família que eu tinha vontade própria. Isso me chateava, mas eu sabia que não ia poder deixar isso claro no futuro. Vontade era um luxo que não podíamos ter. Éramos movidos à base de necessidades. Peguei o formulário preenchido e fui levá-lo para minha mãe, no quintal. Ela estava sentada, fazendo a barra de um vestido, enquanto May fazia a lição de casa. Aspen costumava reclamar da rigidez dos professores da escola pública, mas eu duvidava que eles superassem minha mãe. Ela estava de férias, meu Deus! Você fez mesmo? May perguntou, agitando os joelhos. Com certeza. Por que mudou de ideia? Mamãe pode ser bem convincente quando quer, respondi, marcando bem as palavras. Mas minha mãe não sentia nenhuma vergonha de ter me subornado. Podemos ir ao departamento de serviços provinciais assim que você estiver pronta, mãe. Ela deu um sorrisinho. Essa é a minha garota. Pegue suas coisas que a gente já vai. Quero que sua carta seja uma das primeiras. Fui pegar a bolsa, como minha mãe mandou, mas estaquei no quarto de Gerard. Ele estava olhando fixamente para uma tela de pintura vazia. Parecia frustrado. Fazíamos um rodízio de opções com ele, mas nunca dava certo. Bastava ver a bola de futebol gasta em um canto, ou o microscópio usado que recebemos como pagamento em um Natal, para ficar óbvio que ele não tinha jeito para a arte. Sem inspiração hoje, hein? Perguntei, entrando no quarto. Ele me olhou e balançou a cabeça. Talvez devesse tentar a escultura, que nem Cora. Você tem mãos para isso. Aposto que se sairia bem. Não quero esculpir nada. Nem pintar, cantar ou tocar piano. Quero jogar bola, ele exclamou, chutando o carpete velho do quarto. Eu sei. E você pode, por diversão. Só que precisa achar uma arte em que seja bom para ganhar dinheiro. Então vai poder fazer os dois. Mas por quê? Ele choramingou. Você sabe o motivo. É a lei. Mas não é justo. Gerard jogou a tela no chão, o que levantou uma nuvem de poeira que logo foi embora pela janela. Não é culpa nossa se nosso bisavô ou sei lá quem era pobre. Eu sei. Parecia mesmo irracional limitar as opções de vida com base na ajuda que seus antepassados deram ao governo. Mas as coisas eram assim. Talvez devêssemos apenas dar graças por estarmos seguros. Acho que era o único jeito de as coisas funcionarem naquele tempo, completei. Ele ficou calado. Dei um suspiro, peguei a tela do chão e a coloquei de volta no lugar. A vida era assim, e ele não podia simplesmente chutá-la.
Você não precisa deixar seus gostos de lado. Mas você quer ajudar mamãe e papai, crescer e casar, certo? Perguntei, cutucando a barriga dele. Gerard botou a língua para fora, fingindo estar com nojo, e nós dois rimos. América! Minha mãe gritou lá de baixo. Por que você está demorando tanto? Estou indo, gritei de volta. Sei que é difícil, querido, mas as coisas são assim, está bem? Prossegui, olhando para Gerard. Eu sabia, porém, que aquilo não estava bem. Nem um pouco bem. Minha mãe e eu andamos até o departamento local. Às vezes, a gente pegava um ônibus para ir a lugares muito distantes ou para trabalhar. Era chato chegar à casa de um dois todo suado. Eles já nos olhavam de um jeito estranho sem isso. Mas o dia estava bonito e a caminhada não era assim tão longa. Obviamente, não éramos as únicas que queriam entregar a inscrição o mais rápido possível. Quando chegamos lá, a rua em frente ao departamento de Carolina já estava lotada de mulheres. Na fila, havia um monte de meninas do meu bairro esperando para entrar. Cada uma delas tinha mais 3 ao seu lado, e a fila já se estendia até a metade do quarteirão. Todas as garotas da província iam se inscrever. Eu não sabia se ficava assustada ou aliviada. Magda! Chamou alguém. Tanto eu como minha mãe nos viramos ao som do nome dela. Cília e Camber estavam caminhando até nós, junto com a mãe. Ela devia ter tirado o dia de folga. Suas filhas usavam a melhor roupa que tinham e estavam bem arrumadas. Não era muito, mas elas ficavam bonitas com qualquer roupa, como Aspen. Camber e Cília tinham os mesmos cabelos escuros e o mesmo sorriso do irmão. A mãe deles sorriu para mim, e eu sorri de volta. Eu a adorava. Só conseguia falar com ela de vez em quando, mas era sempre simpática comigo. E eu sabia que não era porque eu estava uma casta acima. Já tinha visto a mãe deles dar roupas que não serviam mais nos seus filhos a famílias que não tinham quase nada. Ela era uma pessoa generosa. Oi, Lena. E como vocês estão, meninas? Cumprimentou minha mãe. Bem, elas responderam em uníssono. Vocês duas estão lindas, eu disse, enquanto jogava um dos cachos de Cília para trás. Queríamos ficar bonitas para a foto, afirmou Camber. Foto? Perguntei. Sim, disse a senhora Ledger em voz baixa. Eu estava limpando a casa de um juiz ontem. Parece que o sorteio não é bem um sorteio. É por isso que eles tiram fotos e pegam um monte de informações. Qual a importância de saber quantas línguas você fala se é tudo aleatório? Achei estranho. Mesmo. Pensava que toda a informação ia ser usada depois do sorteio. Parece que a notícia vazou. Olhe para os lados. Está cheio de garotas produzidas. Passei os olhos pela fila. A senhora Ledger tinha razão. E a diferença entre quem sabia e não sabia era bem clara. Logo atrás da gente havia uma moça, com certeza uma 7, ainda com as roupas de trabalho. As botas cheias de lama provavelmente não iam sair na foto, mas não havia como esconder o pó no avental. Um pouco mais atrás estava outra 7, ostentando seu cinto de ferramentas. O melhor que posso dizer sobre ela é que seu rosto estava limpo. No extremo oposto, uma moça tinha feito um coque e deixara uns fios encaracolados caindo no rosto. A garota ao lado dela, claramente uma 2 pelas roupas, tinha um decote do tamanho do mundo. Outras tinham tanta maquiagem que para mim mais pareciam palhaços. Mas pelo menos elas estavam tentando. Minha aparência era razoável, mas eu não tinha me produzido como as outras garotas. Como a 7, eu não sabia que tinha que me preocupar com isso. De repente, comecei a tremer de ansiedade. Mas por quê? Parei e refleti sobre a situação. Eu não queria aquilo. Então não estar bonita era bom. Eu ficaria pelo menos um ponto abaixo das irmãs de Aspen. Elas tinham uma beleza natural, e aquele pouquinho de maquiagem as deixava ainda mais adoráveis. Se Camber ou Cília ganhasse, toda a família subiria na escala. E a minha com certeza não ia se opor se eu me casasse com alguém da 1, mesmo que não fosse o príncipe.
Minha ignorância era, na verdade, uma dádiva. Acho que você tem razão, minha mãe disse. Aquela menina está arrumada para uma festa de Natal, completou rindo. Mas eu sabia que ela odiava estar em desvantagem. Não sei por que algumas garotas exageram tanto. Olhe para a América. Ela está tão linda. Fico contente por você não ter ido nessa linha, disse a senhora Ledger. Eu não tenho nada de especial. Quem me escolheria perto de Camber ou Cilia? Pisquei para as duas, que sorriram. Minha mãe também deu um sorriso, mas forçado. Ela devia estar dividida entre ficar na fila ou me obrigar a correr para casa e trocar de roupa. Não seja boba. Toda vez que Aspen volta para casa depois de ter ajudado o irmão, ele diz que a família Singer passou 2 vezes na fila do talento e da beleza. Verdade, que gentil, murmurou minha mãe. É mesmo. Eu não podia querer um filho melhor. Ele é muito companheiro e trabalha duro. Vai fazer uma moça muito feliz algum dia, comentou minha mãe, sem dar muita atenção à conversa. Ela ainda estava analisando a concorrência. A senhora Ledger olhou ao redor. Cá entre nós, acho que ele já tem alguém em mente. Gelei. Não sabia se fazia algum comentário ou não. Tinha medo de dar uma resposta que me entregasse. Como ela é? Minha mãe quis saber. Embora estivesse planejando meu casamento com um completo estranho, tinha tempo para fofoca. Não sei direito. Ele não me apresentou ninguém. Só acho que ele está de olho em alguém porque parece mais feliz ultimamente. Ela respondeu, radiante. Ultimamente? Pensei. Faz quase 2 anos que Aspen e eu nos encontramos. Por que só ultimamente? Ele fica assoviando. Foi a contribuição de Cilia para o assunto. É, e também canta, concordou Camber. Canta? Perguntei, espantada. Pois é, confirmaram as duas em coro. Então ele está mesmo com alguém, palpitou minha mãe. Quem será? Aí você me pegou. Mas deve ser uma moça ótima. Ele tem trabalhado muito, mais do que o normal, e guardado dinheiro. Acho que está tentando economizar para o casamento. Não consegui segurar um gritinho de empolgação. Para minha sorte, todos acharam que era só por causa das notícias. Nada me deixa mais feliz, prosseguiu a senhora Ledger. Mesmo que ele ainda não esteja pronto para contar quem ela é. Aspen está sorrindo. Dá para notar a alegria dele. As coisas ficaram tão difíceis para nós desde que perdemos Herrick, e ele assumiu muitas responsabilidades. Qualquer garota que o faça feliz já é uma filha para mim. É uma moça de sorte. Aspen é um garoto maravilhoso, observou minha mãe. Eu não podia acreditar. A família estava sempre tentando fazer o dinheiro durar até o fim do mês, e Aspen guardava uma parte por minha causa. Não sabia se dava uma bronca ou um beijo nele. Eu não tinha palavras. Ele ia mesmo me pedir em casamento. Era tudo em que eu conseguia pensar. Aspen, Aspen, Aspen. Fiquei na fila, cheguei ao guichê, assinei os papéis confirmando que as informações eram verdadeiras e tirei a foto. Antes de encarar o fotógrafo, sentei na cadeira e balancei os cabelos 1 ou 2 vezes para que ficassem com vida. Acho que nenhuma outra garota de Ilia estava mais sorridente que eu. Capítulo 4. Era sexta-feira. O jornal oficial de Ilia começava às 8. Ninguém era oficialmente obrigado a ver, mas era burrice não fazer isso. Até os 8, os mendigos, os andarilhos, achavam uma loja ou igreja onde pudessem acompanhar o noticiário. E com a data da seleção se aproximando, o jornal oficial era mais que uma obrigação. Todo mundo queria saber como caminhava o assunto. Você acha que eles vão anunciar as ganhadoras hoje? Indagou May, enfiando uma porção de purê na boca. Não, querida. Todas as selecionáveis têm 9 dias para entregar o formulário. Provavelmente só vamos saber daqui a 2 semanas.
A voz da minha mãe estava calma, como não ficava havia anos. Ela estava totalmente tranquila, satisfeita por ter conseguido algo que queria de verdade. Ah, não aguento esperar, reclamou May. Ela não aguentava esperar? Era o meu nome na urna. Sua mãe me contou que vocês passaram um bom tempo na fila. Fiquei surpresa por meu pai querer entrar na conversa. Pois é, eu não esperava tantas meninas. Não sei por que vão dar mais 9 dias. Juro que todo mundo na província estava lá. Meu pai deu uma risadinha. Foi divertido analisar as concorrentes? Nem quis saber disso. Respondi com sinceridade. Deixei esse trabalho para a mamãe. Ela confirmou com a cabeça. Eu analisei mesmo. Não pude evitar. Mas acho que a América estava bem. Ajeitada, natural. E de verdade, querida, você é linda. Se eles forem mesmo olhar as fotos em vez de sortear uma moça, você vai ter mais chances ainda. Não sei. Tentei tirar o corpo fora. Tinha uma garota com tanto batom vermelho que parecia estar sangrando. Talvez ela faça o tipo do príncipe. Todos riram. Minha mãe continuou comentando as roupas que chamaram a atenção dela. May bebia suas palavras, ao passo que Gerard dava uns sorrisos entre uma colherada e outra. Às vezes era fácil esquecer que a vida em casa ficara mais estressante quando Gerard começou a entender o mundo ao seu redor. Às 8, todos nos juntamos na sala. Meu pai em sua cadeira, May no sofá perto de mamãe, com Gerard no colo, e eu esparramada no chão. Ligamos a TV no canal da rede pública, o único pelo qual não era preciso pagar, de modo que até os 8 poderiam vê-lo, se tivessem TV. O hino nacional tocou. Pode parecer meio bobo, mas sempre adorei o hino. Era uma das músicas que mais gostava de cantar. O retrato da família real surgiu na tela. No alto do palanque estava o rei Clarkson. Seus conselheiros sentavam-se ao lado e a câmera os focalizou. Parecia que haveria uma porção de anúncios naquela noite. No lado esquerdo da tela estavam a rainha e o príncipe Maxon, com roupas elegantes, sentados no trono, com um ar nobre e importante. É o seu namorado, América, May anunciou. Todos riram. Observei Maxon. Talvez ele fosse bonito, a seu modo, mas não era nem um pouco parecido com Aspen. Seu cabelo tinha uma cor meio mel e seus olhos eram castanhos. Ele tinha uma cara de verão, o que muita gente deveria gostar. Seu cabelo batido estava em perfeita ordem, e a roupa se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Só que Maxon ficava travado demais naquela cadeira. Parecia tenso. Seus cabelos brilhantes eram perfeitos demais. Seu terno sob medida estava engomado demais. Era mais uma pintura que uma pessoa. Cheguei a ter pena da garota que ficasse com ele. Aquela devia ser a vida mais chata que alguém poderia imaginar. Concentrei a atenção na rainha. Ela parecia calma. Também estava sentada, mas não de um jeito frio. Então eu me dei conta de que ela, ao contrário do rei e do príncipe, não tinha sido criada no palácio. Era uma gloriosa filha de Ilia. Talvez antes tivesse sido alguém como eu. O rei já estava falando, mas eu tinha que perguntar. Mãe, sussurrei, para não distrair meu pai. Sim? A rainha, o que ela era? Quer dizer, de que casta? Minha mãe viu meu interesse e abriu um sorriso. 4. Uma 4. Ela tinha passado a infância trabalhando em uma fábrica ou em uma loja. Talvez em uma fazenda. Eu imaginava como teria sido a vida dela. Será que tinha uma família grande? Provavelmente não tinha que se preocupar com comida. Será que suas amigas ficaram com inveja quando ela foi escolhida? Se eu tivesse amigos de verdade, será que eles ficariam com inveja de mim? Que besteira. Eu não ia ser sorteada. Comecei a prestar atenção nas palavras do rei. Esta manhã, outro ataque na Nova Ásia comprometeu nossas bases, deixando as tropas em um número pouco inferior ao do inimigo. No entanto, estamos confiantes de que os recrutas do mês que vem chegarão com o moral elevado e renovarão nossas forças. Eu odiava a guerra.
Infelizmente, nosso país era jovem e tinha que se defender de todo mundo. Talvez não sobrevivêssemos a outra invasão. Após o rei nos informar do recente ataque a um campo rebelde, a equipe de economia anunciou a situação da dívida do país e o chefe do Comitê de Infraestrutura informou que em 2 anos começariam a trabalhar na reconstrução de inúmeras estradas. Algumas delas estavam abandonadas desde a Quarta Guerra Mundial. Por fim, a última pessoa, o mestre de cerimônias, subiu ao palanque. Boa noite, senhoras e senhores de Ilia. Como sabem, enviamos pelo correio os formulários para a seleção. Acabo de receber o primeiro lote de inscrições e tenho o prazer de anunciar que milhares de lindas ilianas já deixaram seu nome nas urnas para a seleção. Ao fundo, em um dos cantos, o príncipe mudou de posição na cadeira. Será que estava suando? Em nome da família real, quero agradecer-lhes por seu entusiasmo e patriotismo. Com um pouco de sorte, comemoraremos no ano novo o noivado de nosso amado príncipe Maxon com uma encantadora, talentosa e inteligente filha de Ilia. Os conselheiros ali sentados aplaudiram. Maxon sorriu, mas não parecia à vontade. Quando as palmas cessaram, o mestre de cerimônias prosseguiu. É claro que teremos muitas horas de programação televisiva para conhecer as jovens da seleção, incluindo especiais sobre a vida no palácio. Não podemos imaginar ninguém melhor que nosso Gavriel Fedey para nos guiar durante esses dias tão emocionantes. Outra salva de palmas, mas bem menor. Ela partiu da minha mãe, do meu pai e de May. Gavriel Fedey era uma lenda. Fazia mais ou menos 20 anos que ele comentava os desfiles da Festa da Gratidão, os shows de Natal e qualquer outro evento realizado no palácio. Nunca vi uma entrevista com membros da família real ou com pessoas próximas a eles que não tivesse sido feita por Fedey. América, talvez você conheça Gavriel. Minha mãe cantarolou. Lá vem ele! Festejou May, agitando os braços delicados. De fato, ali estava Gavriel, entrando em cena com seu terno azul engomado. Ele devia ter quase 50 anos, mas continuava afiado. Conforme caminhava pelo palco, a luz refletia no broche da lapela, produzindo um brilho dourado semelhante ao das notas fortes nas minhas partituras de piano. Boa noite, Ilia! Quero dizer que é uma grande honra participar da seleção. Que sorte a minha! Vou conhecer 35 belas mulheres. Qualquer idiota gostaria de ter meu emprego, disse piscando para a câmera. Mas antes de conhecer essas adoráveis damas, lembrando que uma delas será nossa nova princesa, tenho o prazer de conversar com o homem do momento, o príncipe Maxon. Após essa deixa, Maxon caminhou pelo palco acarpetado até 2 cadeiras preparadas para ele e Gavriel. O príncipe esticou a gravata e ajeitou o terno, como se precisasse ficar ainda mais arrumado. Ele apertou a mão de Gavriel, sentou-se na frente dele e pegou um microfone. A cadeira era alta o suficiente para Maxon poder apoiar os pés na barra entre suas pernas. Ele parecia muito mais informal assim. É um prazer revê-lo, Alteza. Obrigado, Gavriel. O prazer é todo meu. A voz de Maxon era tão empolada como o resto. Ele emitia ondas de formalismo. Eu torcia o nariz só de pensar em ficar na mesma sala que ele. Em menos de um mês, 35 mulheres vão se mudar para sua casa. Como você se sente? Maxon riu. Para ser honesto, é um pouco estressante. Imagino que haja muito mais barulho em casa com tantas convidadas. Mas mesmo assim estou ansioso para que esse dia chegue. O senhor perguntou a seu querido pai como ele conseguiu laçar uma esposa tão linda em sua época? Tanto Maxon como Gavriel olharam para o rei e a rainha. A câmera focalizou o casal de mãos dadas, trocando olhares e sorrisos. Parecia verdadeiro, mas não dava para ter certeza disso. Na verdade, não. Como você sabe, a situação na Nova Ásia é cada vez mais preocupante. Nosso trabalho juntos é mais militar. Não sobra tempo para falar de mulheres. Minha mãe e May deram uma gargalhada.
Talvez a situação fosse um tanto cômica. Nosso tempo está acabando. Gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Como seria a mulher perfeita para você? Maxon recuou um pouco na cadeira. Tive a impressão de que seu rosto ficou vermelho. Para ser franco, não sei. Acho que essa é a melhor parte da seleção. Não haverá duas mulheres iguais no concurso, nem em beleza, nem em personalidade. Ao longo do processo, conhecendo todas e conversando com elas, espero descobrir o que quero, disse o príncipe, sorrindo. Obrigado, Alteza. Ótima resposta. Julgo falar por todos em Ilia ao lhe desejar a melhor das sortes. Gavriel estendeu a mão para outro cumprimento. Obrigado, agradeceu Maxon. A câmera demorou um pouco para cortar a imagem. Vimos o príncipe olhar para seus pais, como que perguntando se tinha dito a coisa certa. A tomada seguinte era um close no rosto de Gavriel, de modo que não pude saber a resposta do casal real. Receio que tenhamos chegado ao fim da transmissão de hoje. Obrigado por assistir ao Jornal Oficial de Ilia. Até a semana que vem. Era isso. Uma música começou a tocar e os créditos da equipe apareceram na tela. América e Maxon estão namorando, cantou May. Joguei uma almofada nela, mas não pude conter o riso. O príncipe era todo duro e caladão. Era difícil imaginar alguém feliz ao lado de um cara tão sem graça. Passei o resto da noite tentando ignorar as provocações de May, até finalmente poder ficar a sós no quarto. Ficava inquieta só de pensar em estar perto de Maxon Shreve. As cutucadas da minha irmã ficaram em minha cabeça a noite inteira. Custei a pegar no sono. Foi difícil identificar de onde vinha o barulho que me acordou, mas logo que abri os olhos, inspecionei o quarto no mais absoluto silêncio, para o caso de alguém estar lá. Toque, toque, toque. Voltei lentamente a cabeça para a janela. Lá estava Aspen, sorrindo para mim. Saí da cama e fui até a porta na ponta dos pés para fechá-la e passar a chave. Voltei para a cama, destravei a janela e a abri com cuidado. Um calor que nada tinha a ver com o verão subiu por meu corpo assim que vi Aspen pular a janela e cair na minha cama. "O que você veio fazer aqui?" sussurrei, sorrindo na escuridão. "Eu precisava ver você", ele disse com os lábios próximos do meu rosto, enquanto me envolvia em seus braços e me fazia deitar ao seu lado na cama. "Tenho tanta coisa para dizer, Aspen." "Shh, não diga nada. Se alguém ouvir, estamos perdidos. Quero só olhar para você." Obedeci. Fiquei lá, quieta, imóvel, enquanto Aspen me olhava nos olhos. Uma vez satisfeito, ele começou a roçar o nariz no meu pescoço e nos meus cabelos. Suas mãos subiam e desciam pelas curvas da minha cintura. Senti sua respiração cada vez mais ofegante, e algo nisso me atraía. Seus lábios, próximos do meu pescoço, começaram a me beijar. Minha respiração acelerou. Não pude evitar. Subiram pelo meu queixo até a minha boca, o único jeito de silenciar meus suspiros. Enrosquei-me no corpo dele, e a umidade da noite e nossos abraços apressados nos cobriram de suor. Um momento roubado. Por fim, os lábios de Aspen diminuíram o ritmo, embora eu não tivesse a mínima vontade de parar. Mas tínhamos de ser espertos. Se aquilo fosse mais longe e deixasse para trás qualquer prova, acabaríamos na cadeia. Era outra razão por que todos se casavam jovens. Era uma tortura esperar. "Tenho que ir", ele sussurrou. "Mas eu quero que você fique." Meus lábios estavam na orelha de Aspen, e eu pude mais uma vez sentir o cheiro de seu sabonete. "America Singer, um dia você vai dormir nos meus braços todas as noites, e acordar todas as manhãs com meus beijos. E algo mais." Mordi os lábios só de pensar. "Mas agora preciso ir. Estamos abusando da sorte." Suspirei e afrouxei os braços. Ele tinha razão. "Eu te amo, América." "Eu te amo, Aspen." Esses momentos secretos bastavam para me dar forças para enfrentar tudo o que estava por vir. A decepção da minha mãe por eu não ter sido escolhida, o esforço para ajudar Aspen a juntar dinheiro, a confusão que explodiria
quando ele pedisse minha mão ao meu pai e todas as outras batalhas que enfrentaríamos depois de casados. Nada disso importava, desde que eu tivesse Aspen. Capítulo 5. Uma semana depois, convenci Aspen a aparecer na casa da árvore. Deu um pouco de trabalho levar tudo o que eu queria lá para cima em silêncio, mas consegui. Enquanto organizava os pratos, ouvi alguém subindo na árvore. Bu! Essa foi a primeira palavra de Aspen, logo seguida por uma gargalhada. Acendi a vela nova que tinha comprado só para nós. Ele foi até o canto onde eu estava para me dar um beijo. Comecei a falar de tudo o que tinha acontecido naquela semana. Nem consegui contar sobre o dia da inscrição, eu disse, empolgada. Como foi? Minha mãe disse que estava lotado. É uma loucura, Aspen. Você tinha que ver as roupas das meninas. E tenho certeza de que sabe que a escolha não é feita por sorteio, como dizem. Então estou tranquila. Há garotas muito mais interessantes em Carolina que eu. Isso não vai dar em nada. Mesmo assim, obrigado por se inscrever. Significa muito para mim. Os olhos dele ainda estavam focados em mim. Ele nem olhou para o resto da casa da árvore. Parecia me puxar para dentro de si, como sempre. Bom, a melhor parte é que minha mãe não fazia ideia da promessa que fiz a você, então me subornou para que eu me inscrevesse. Não pude esconder o sorriso. Algumas famílias estavam dando festas para as filhas, com a certeza de que seriam escolhidas. Cantei em nada menos do que 7 comemorações, 2 na mesma noite, só porque sabia que o pagamento iria direto para mim. E minha mãe foi fiel à palavra dada. Era libertador ter meu próprio dinheiro. Suborno? Como? Seu rosto se iluminou de entusiasmo. Dinheiro, claro. Veja o banquete que preparei para você. Afastei-me dele e comecei a pegar os pratos. Cozinhei mais do que o normal no jantar com a intenção de guardar um pouco para Aspen. Além disso, passei dias assando bolos e tortas. May e eu sempre fomos viciadas em doce, e minha irmã ficou radiante por eu ter escolhido gastar meu dinheiro assim. O que é tudo isso? Comida. Eu mesma fiz. Eu estava toda orgulhosa de mim mesma. Naquela noite, Aspen finalmente ficaria de barriga cheia, mas o sorriso dele diminuía à medida que reparava em cada um dos pratos. Aspen, está tudo bem? Isso não é certo. Ele balançou a cabeça e afastou o olhar das guloseimas. O que você quer dizer? América, eu é que tenho que cuidar de você. É humilhante vir aqui e ver que fez tudo isso para mim. Mas eu dou comida o tempo todo para você. O pouquinho que sobra. Você acha que não sei a diferença? Não me sinto mal de comer algo que você não quer. Mas você cuidando de mim, eu é que tenho que... Aspen, você sempre me dá coisas. Você cuida de mim. Guardo todas as minhas Moedas? Você acha que tocar nesse assunto agora é uma boa ideia? Sério, América, você não sabe como odeio isso? Adoro ouvir você cantar, mas detesto que todo mundo tenha dinheiro para te pagar, menos eu. Você nem precisa pagar. É um presente. Eu te dou qualquer coisa que me pedir. Sabia que tínhamos que falar em voz baixa, mas não estava ligando para isso naquele momento. Não sou um mendigo, América. Sou um homem. É minha função cuidar de você. Aspen passou as mãos pelo cabelo. Dava para notar que sua respiração estava acelerada. Ele estava pensando no que ia dizer, mas havia algo muito diferente em seu olhar. Em vez de sua expressão ficar mais centrada, a confusão aos poucos ganhava espaço. Minha raiva passou quando o vi naquele estado, parecendo perdido. Eu me senti culpada. Minha intenção era paparicá-lo, não humilhá-lo. Eu te amo, sussurrei. Ele balançou a cabeça. Eu também te amo, América, disse, ainda sem olhar para mim. Peguei um dos pães que tinha feito e pus na mão dele. Aspen estava faminto demais para não dar uma mordida. Não quis magoar você. Pensei que isso fosse te alegrar. Ah, Mary, eu adorei. Não consigo acreditar que fez tudo isso por mim. É só que... Você não sabe como me incomoda não poder fazer o mesmo. Você merece coisa melhor. Pelo menos ele continuava comendo enquanto falava.
Você precisa parar de achar que eu sou assim. Quando estamos juntos, não sou uma 5, nem você é um 6. Somos apenas Aspen e América. E não quero nada no mundo a não ser você. Mas eu não consigo parar de pensar assim. Ele olhou para mim e prosseguiu. Fui criado desse jeito. Desde pequeno sempre ouvi que os 6 nascem para servir e não devem ser notados. A vida inteira me ensinaram a ser invisível. Aspen agarrou minha mão o mais forte que pôde. Se ficarmos juntos, Mary, você também vai ser invisível. E não quero isso para você. Aspen, já conversamos sobre isso. Sei que as coisas vão ser diferentes. Estou preparada. Não sei como deixar isso mais claro para você. Pus a mão sobre o coração dele. Quando você estiver pronto para pedir, estarei pronta para dizer que sim. Era assustador me expor daquele jeito, deixar absolutamente clara a profundidade da minha paixão. Ele sabia o peso das minhas palavras. Mas, se minha vulnerabilidade o deixava mais forte, valia a pena. Seus olhos procuraram os meus. Se Aspen procurava dúvida, estava perdendo tempo. Ele era a única certeza na minha vida. Não. O quê? Não. Aquela palavra foi uma bofetada na cara. Aspen? Não sei como fui capaz de me iludir pensando que isso ia dar certo. Ele passou as mãos nos cabelos de novo, como se tentasse tirar todos os pensamentos que já tivera sobre mim da cabeça. Mas você acabou de dizer que me ama. E eu amo, Mary. Essa é a questão. Não quero que seja igual a mim. Não consigo suportar a ideia de ver você com fome, frio ou medo. Não quero que você seja uma 6. Senti as lágrimas chegando. Ele não estava falando sério. Não podia estar. Mas antes que eu pudesse pedir que ele retirasse o que havia dito, Aspen já rastejava para sair da casa da árvore. Aonde você vai? Embora. Para casa. Desculpe por ter feito você passar por isso, América. Acabou. Quê? Acabou. Não vamos mais nos ver. Não assim. Comecei a chorar. Aspen, por favor, vamos conversar. Você só está irritado. Mais irritado do que você imagina, mas não com você. Não posso fazer isso, Mary. Não posso. Aspen, por favor. Ele me abraçou forte e me beijou. Me beijou de verdade. Pela última vez antes de desaparecer na noite. E porque esse país é do jeito que é, por causa de todas as regras que nos faziam viver escondidos, nem pude gritar seu nome. Não pude dizer mais uma vez que o amava. Com o passar dos dias, ficou óbvio que minha família sabia que alguma coisa estava errada. Deviam achar que eu estava ansiosa por causa da seleção. 1000 vezes quis chorar, mas me segurei. Arrastei-me até sexta-feira, na expectativa de que tudo voltasse ao normal depois de o jornal oficial divulgar os nomes. Já tinha fantasiado tudo na minha cabeça. Eles iam anunciar Cilia ou Camber. Minha mãe ficaria desapontada, mas menos do que se fosse uma estranha. Meu pai e May iam ficar contentes por elas, porque nossas famílias eram próximas. Eu teria certeza de que Aspen pensava em mim como eu pensava nele. Aposto que iria até a minha casa antes de o programa acabar, com suas desculpas e um pedido de casamento. Talvez fosse cedo demais, já que a escolhida ainda não teria nada garantido, mas podíamos aproveitar a alegria generalizada do dia, que dissolveria muitos obstáculos. Na minha cabeça, era perfeito. Ali, todos estavam felizes. Faltavam 10 minutos para o jornal oficial começar e já estávamos a postos. Era impossível que só minha família não quisesse perder nem um segundo do anúncio. Minha mãe fez pipoca, como se fôssemos ver um filme. Eu me lembro de quando a rainha Amberly foi escolhida. Eu sabia desde o início que seria ela. Você participou do sorteio, mamãe? Perguntou Gerald. Não, meu docinho. Mamãe era jovem demais para poder entrar. Tive sorte porque assim pude ficar com seu pai, ela disse, dando um sorriso e piscando. Uau! Ela devia estar de muito bom humor. Eu não conseguia me lembrar da última vez em que a tinha visto ser carinhosa com meu pai. A rainha Amberly é a melhor de todos os tempos. Ela é linda e inteligente,
Toda vez que a vejo na TV, fico com vontade de ser igual, disse May entre suspiros. Ela é uma boa rainha, acrescentei com calma. Finalmente, o relógio deu 8 horas. O brasão de Ilia surgiu na tela, acompanhado da versão instrumental do hino. Eu estava mesmo tremendo? Tinha me preparado para o fim daquela história. O rei apareceu e falou brevemente sobre a guerra. As outras mensagens também foram curtas. Parecia que todos estavam de bom humor. Talvez a seleção fosse empolgante para eles também. Finalmente, o mestre de cerimônias entrou e apresentou Gavriel, que foi na direção da família real. Boa noite, majestade, ele disse ao rei. Gavriel, é sempre um prazer vê-lo. O rei parecia realmente animado. Ansioso por causa do anúncio, majestade? Ah, sim. Ontem estive no salão onde o sorteio foi realizado e vi algumas das escolhidas. São todas adoráveis. Então, Vossa Majestade já sabe quem são? Perguntou Gavriel. Só algumas. Por acaso ele compartilhou essas informações com Vossa Alteza? Gavriel se dirigiu a Maxon. Não, de jeito nenhum. Vou conhecê-las ao mesmo tempo que as pessoas em casa. O príncipe respondeu. Dava para notar que ele tentava esconder o nervosismo. Percebi o suor na palma de minhas mãos. Majestade, Gavriel voltou-se para a rainha. Algum conselho para as selecionadas? Ela deu um sorriso sereno. Não sei como eram as outras garotas que competiram com a rainha, mas duvidava que alguma delas fosse mais graciosa ou adorável que ela. Aproveitem a última noite como uma garota normal. Amanhã, independentemente do que virá, a vida de vocês mudará para sempre. E um conselho antigo, mas valioso. Sejam vocês mesmas. Sabe as palavras, minha rainha, sabe as palavras. E agora vamos revelar as 35 jovens escolhidas para a seleção. Senhoras e senhores, unam-se às minhas felicitações para as seguintes filhas de Ilia. O brasão nacional voltou à tela. O rosto de Maxon aparecia em um quadradinho no canto superior direito. A ideia era mostrar as reações dele diante das fotos que iam surgindo no monitor. Acreditava-se que ele já demonstraria alguma opinião sobre elas, como nós também faríamos em casa. Gavriel tinha uma série de fichas na mão e estava pronto para ler o nome das garotas que, segundo a rainha, estavam para ter sua vida mudada para sempre. A seleção começava naquele exato momento. Senhorita Helena Stowes, de Hensport, 3. A foto de uma menina delicada, com pele de porcelana apareceu. Parecia uma dama. Maxon pareceu animado. Senhorita Tuesday Keeper, de Waverley, 4. Veio a foto de uma garota sardenta. Ela parecia mais velha, mais madura. Maxon cochichou algo com o rei. Senhorita Fiona Castley, de Paloma, 3. Era uma morena de olhos flamejantes. Talvez tivesse a minha idade, mas parecia mais vivida. Virei para minha mãe no sofá. Ela não parece um pouco... Senhorita America Singer, de Carolina, 5. Voltei os olhos para a TV no susto. Lá estava a minha foto, tirada logo depois de ter descoberto que Aspen estava juntando dinheiro para se casar comigo. Eu parecia radiante, esperançosa, linda. Dava para notar que eu estava apaixonada. E algum imbecil achou que era pelo príncipe Maxon. Minha mãe gritou na minha orelha. May deu um pulo, espalhando pipoca para todo lado. Jared também se empolgou e começou a dançar. Meu pai, é difícil dizer, mas acho que ele escondia um sorriso por trás do livro. Perdi a expressão no rosto de Maxon. O telefone tocou. E não parou mais de tocar por dias. Capítulo 6. Na semana seguinte, inúmeros funcionários do governo invadiram nossa casa para me preparar para a seleção. Havia uma mulher intragável que parecia pensar que metade do meu formulário era mentira.
Depois chegou um dos próprios guardas do palácio para repassar as medidas de segurança com os soldados locais e inspecionar minha casa. Aparentemente, eu tinha que me preocupar com possíveis ataques rebeldes ainda que estivesse em casa. Ótimo. Recebemos 2 ligações de uma mulher chamada Silvia, que tinha uma voz alegre e formal ao mesmo tempo, querendo saber se precisávamos de algo. Minha visita favorita foi a de um homem esbelto de cavanhaque, que queria tirar as medidas para minhas roupas novas. Eu não sabia direito se ia gostar de usar roupas tão pomposas como as da rainha o tempo todo, mas estava ansiosa pela mudança. O último visitante chegou na quarta-feira à tarde, 2 dias antes de eu partir. Sua função era repassar todas as regras oficiais comigo. Ele era de uma magreza impressionante. Tinha um cabelo preto e seboso penteado para trás e suava o tempo todo. Assim que entrou em casa, perguntou se havia um lugar em que poderíamos conversar em particular. Foi a primeira pista de que alguma coisa estava acontecendo. Podemos ir para a cozinha se você não se importar, sugeriu minha mãe. Ele enxugou o rosto com um lenço e olhou para May. Na verdade, qualquer lugar está bom. Só acho que seria melhor pedir à sua filha mais nova que saia da sala. O que ia dizer que May não poderia escutar? Mãe? Ela chamou, triste com a possibilidade de perder aquele momento. May, querida, você não quer retomar a pintura? O trabalho ficou um pouco de lado esta semana. Mas... Eu acompanho você até a porta, May. Propus quando as lágrimas começaram a encher os olhos da minha irmã. Quando chegamos ao corredor, onde ninguém podia nos escutar, dei-lhe um abraço apertado. Não se preocupe, cochichei. Conto tudo para você hoje à noite. Eu prometo. Por sorte, May não entregou nossa conversa pulando pela casa, como de costume. Séria, ela apenas acenou com a cabeça e foi para seu cantinho no estúdio do meu pai. Minha mãe preparou um chá para o magrelo e nos sentamos à mesa da cozinha para conversar. Ele carregava uma pilha de papéis e uma caneta, que pôs ao lado de uma pasta com meu nome. Depois de deixar o material na mais perfeita ordem, começou a falar. Desculpem a discrição, mas preciso tratar de assuntos que não se prestam a ouvidos jovens. Minha mãe e eu trocamos um rápido olhar. Senhorita Singer, isso pode parecer grosseiro, mas desde sexta-feira passada, a senhorita é considerada propriedade de Ilia. Portanto, deve tomar certos cuidados com seu corpo. Tenho diversos formulários que a senhorita deverá assinar enquanto lhe passo as informações necessárias. É meu dever informá-la de que qualquer falha de sua parte em cumprir nossas exigências implica sua exclusão imediata da seleção. A senhorita compreende? Sim, respondi um pouco insegura. Muito bem. Comecemos com a parte fácil. Aqui temos algumas vitaminas. Visto que a senhorita é uma 5, parto do pressuposto de que nem sempre teve acesso a uma dieta adequada. A senhorita precisa tomar uma pílula dessas diariamente. Por enquanto fará isso sozinha, mas no palácio haverá alguém para lhe ajudar. Ele deslizou um frasco grande pela mesa junto com um comprovante que eu tinha de assinar, dizendo que recebera as pílulas. Tive que me segurar para não rir. Quem precisa de ajuda para tomar uma pílula? Tenho comigo o resultado dos exames que peguei com seu médico. Nada com que se preocupar. A senhorita parece estar em perfeito estado de saúde, embora ele tenha me dito que não tem dormido bem. Fica difícil dormir de tanta emoção. Era quase verdade. Aqueles dias eram um redemoinho de preparativos para a ida ao palácio, mas à noite, sozinha, eu pensava em Aspen. Não conseguia parar de pensar nele. Ele entrava na minha cabeça e parecia não querer sair. Entendo. Bem, posso pedir para lhe entregarem alguns calmantes hoje à noite, caso a senhorita precise. Queremos que esteja bem descansada. Não, não é preciso. Sim, interrompeu minha mãe. Desculpe, meu bem, mas você parece exausta. Por favor, peça os calmantes. Sim, senhora. O magrelo fez algumas anotações na papelada. Vamos prosseguir. Sei que se trata de um tema muito pessoal, mas tive que tratar do assunto com todas as participantes. Por favor, não fique tímida. Ele fez uma pausa e continuou.
Preciso que a senhorita me confirme se é virgem. Os olhos de minha mãe quase saltaram para fora. Então foi por isso que May teve que sair. O senhor está falando sério? Eu não podia acreditar que eles tinham mandado alguém para perguntar isso. Pelo menos podiam ter enviado uma mulher. Receio que sim. Se a senhorita não é, precisamos saber imediatamente. Essa não. E na frente da minha mãe? Eu conheço a lei, senhor. Não sou tonta. Claro que sou virgem. Por favor, tenha em mente que se descobrirem que a senhorita está mentindo... O que é isso? A América nunca namorou? Minha mãe exclamou. É verdade, completei, aproveitando a deixa na esperança de encerrar o assunto. Muito bem. Só preciso que a senhorita assine este formulário para confirmar a declaração. Obedeci, bufando. Eu era feliz por Ilia existir. O país tinha escapado por pouco de virar um monte de escombros. Só que essas regras começavam a me sufocar, como correntes invisíveis que me prendiam ao chão. Leis sobre quem você podia amar, formulários sobre sua virgindade. Era detestável. Preciso repassar as regras com a senhorita. São bem claras e não terá dificuldade em cumpri-las. Caso tenha alguma dúvida, basta dizer. O magrelo levantou a cabeça da pilha de papéis e olhou para mim. Certo, resmunguei. A senhorita não poderá sair do palácio por vontade própria. Só o príncipe pode dispensá-la. Nem mesmo o rei e a rainha têm esse direito. Eles podem dizer ao príncipe que não a aprovam, mas é dele que parte qualquer decisão sobre quem fica e quem sai. Não há um cronograma pré-determinado para a seleção. Pode durar dias ou anos. Anos? Perguntei, horrorizada. A ideia de ficar tanto tempo fora me inquietava. Não se preocupe. É improvável que o príncipe demore tanto. Ele precisa transmitir segurança diante do povo, e deixar a seleção correr por muito tempo não é bom sinal. Mas se ele decidir fazer as coisas desse modo, a senhorita terá que permanecer no castelo enquanto o príncipe julgar necessário para tomar sua decisão. Acho que deixei meu medo transparecer, porque minha mãe segurou minha mão. O magrelo, porém, permaneceu inabalado. A senhorita não determina seus horários com o príncipe. Quando julgar necessário, ele a procurará para um encontro a sós. Os grandes eventos sociais são outra história. Mas a senhorita não pode se aproximar dele sem ser convidada a tanto. Ele prosseguiu, sem interrupção. Embora ninguém espere que seja amiga das outras 34 candidatas, são proibidas as brigas e as sabotagens. Caso a senhorita seja flagrada agredindo outra candidata, subtraindo-lhe algo ou fazendo qualquer coisa que possa prejudicar sua relação com o príncipe, ele próprio decidirá se a senhorita permanecerá ou será dispensada no ato. Todos os seus pensamentos românticos devem ser dirigidos a ele. Se a senhorita for pega escrevendo cartas de amor no palácio ou iniciar um relacionamento amoroso com outra pessoa ali, será considerada culpada de traição e pode ser punida com a pena de morte. Minha mãe fez uma cara de tédio, embora essa fosse a única regra que me preocupava. Caso a senhorita quebre qualquer uma das leis de Ilia, será punida de acordo. Sua condição de selecionada não a põe acima da lei. A senhorita não poderá usar roupas ou consumir alimentos que não lhe tenham sido oferecidos diretamente pelo pessoal do palácio. Trata-se de uma medida de segurança que será rigorosamente aplicada. As regras pareciam não terminar. Todas as sextas-feiras, a senhorita estará presente ao longo da transmissão do jornal oficial. Haverá momentos sempre previamente informados, em que cinegrafistas e fotógrafos irão ao palácio. A senhorita deverá ser gentil com eles e permitir que filmem seu dia a dia com o príncipe. Sua família será recompensada por cada semana que passar no palácio. Deixarei o primeiro cheque antes de sair. Se a senhorita for dispensada, no entanto, haverá assistentes para lhe ajudar a se adaptar à vida após a seleção. Sua assistente pessoal vai auxiliá-la com os preparativos de sua saída, bem como a conseguir uma nova moradia e um novo emprego. Caso a senhorita fique entre as 10 melhores candidatas, será considerada da elite.
Só após atingir esse status, lhe informaremos os deveres e as funções de uma princesa. A senhorita não tem autorização para perguntar os detalhes antes da hora. De agora em diante, a senhorita é uma atriz. Uma atriz? Minha mãe e eu exclamamos. Sim. Após a seleção, muitas garotas têm dificuldade para voltar à vida antiga. Garotas das castas 2 e 3 saem-se bem, mas as 4 e inferiores costumam sofrer. A senhorita agora é uma 3, mas seus familiares permanecem 5. Caso vença, todos serão 1, membros da família real. 1. A palavra saiu devagar dos lábios da minha mãe. Por último, caso permaneça até o final da seleção, a senhorita vai se casar com o príncipe Maxon e ser coroada princesa de Ilia, assumindo todos os direitos e responsabilidades desse título. Compreende? Sim. Apesar da pompa, era a parte mais fácil de suportar. Muito bem. A senhorita poderia assinar este comprovante de que ouviu todas as regras oficiais? E poderia assinar o recibo do cheque, por favor, senhora Singer? Não consegui ver a quantia, mas foi o bastante para encher os olhos de minha mãe de alegria. Eu detestava a ideia de partir, mas tinha certeza de que, ainda que voltasse já no dia seguinte, aquele cheque sozinho me garantiria um ano bem confortável. E então todos iam querer que eu cantasse para eles. Haveria muito mais trabalho. Mas será que uma atriz tinha autorização para cantar? Se eu tivesse que escolher uma carreira dessa casta, acho que seria professora. Talvez assim pudesse ao menos ensinar música. O magrelo juntou a papelada e se levantou para sair, agradecendo a atenção e o chá. Eu precisava conversar só com mais um funcionário do governo antes de partir. Minha assistente, a pessoa que ia me buscar em casa e levar ao aeroporto. Depois, ficaria sozinha. O magrelo perguntou se eu podia acompanhá-lo até a porta. Minha mãe consentiu, pois queria começar a preparar o jantar. Não me agradava a ideia de ficar a sós com ele, mas era um trecho curto. Mais uma coisa, ele lembrou, com uma das mãos na porta. Não é exatamente uma regra, mas seria imprudente não seguir. Quando o príncipe Maxon convidá-la para fazer alguma coisa, a senhorita não deve recusar. Não importa o que. Jantar, sair, beijar, mais que beijar, qualquer coisa. Não o dispense. Como? Por acaso o mesmo homem que tinha acabado de me fazer assinar uma declaração de pureza estava dizendo que eu tinha que entregar tudo a Maxon se ele quisesse? Sei que soa um pouco inadequado, mas não convém rejeitar o príncipe em nenhuma circunstância. Boa noite, senhorita Singer. Senti nojo, revolta. A lei Iliana, era esperar até o casamento. Era um jeito eficaz de conter doenças e ajudava a manter intacto o sistema de castas. Filhos ilegítimos eram jogados na rua e pertenciam à casta 8. A pena para quem fosse descoberto, por gravidez ou por uma denúncia, era a cadeia. Bastava uma suspeita para alguém passar umas noites na prisão. A lei me impedira de ter intimidades com a única pessoa que amei, e isso me incomodava. Mas agora que Aspen e eu tínhamos terminado, ficava feliz de ter sido obrigada a me segurar. Eu estava furiosa. Não tinha acabado de assinar um documento dizendo que seria punida se desrespeitasse as leis do país? Ele tinha dito que eu não estava acima das leis. Mas aparentemente o príncipe estava. Senti-me suja, abaixo de um 8. América querida, é para você, cantarolou minha mãe. Eu tinha escutado a campainha, mas não estava com pressa de atender. Não aguentaria outra pessoa pedindo autógrafo. Atravessei o corredor e fui em direção à porta. Lá estava Aspen, com um punhado de flores do campo na mão. Oi, América. Sua voz era grave, quase profissional. Oi, Aspen. A minha era fraca. Essas flores são de Camber e Cilia. Elas queriam desejar boa sorte. Ele se aproximou e entregou as flores. Das irmãs, não dele. Mas é gentileza demais! Exclamou minha mãe. Eu tinha quase me esquecido de que ela estava na sala. Aspen, que bom que você veio.
Tentei soar o mais distante possível. Fiz uma bagunça enquanto arrumava as malas. Você pode me ajudar com a limpeza? Como minha mãe estava lá, ele tinha que aceitar. Pela regra, os 6 não recusavam trabalho. O mesmo valia para nós. Ele expirou e assentiu com a cabeça. Aspen me seguiu de longe até o quarto. Pensei em quantas vezes isso pareceu ser tudo o que queria. Aspen entrando pela porta de casa e indo até meu quarto. Será que as circunstâncias poderiam ser piores? Abri a porta do quarto e fiquei no corredor. Aspen soltou uma gargalhada. Foi o cachorro que fez suas malas? Cale a boca! Tive um probleminha para encontrar o que procurava. Apesar de tudo, sorri. Aspen começou a trabalhar, ajeitando os objetos e dobrando as roupas. Eu ajudava, claro. Você não vai levar nenhuma dessas roupas? Ele sussurrou. Não. A partir de amanhã, eles é que vão me vestir. Nossa! Suas irmãs ficaram decepcionadas? Não, nem um pouco. Ele disse, balançando a cabeça, em desdém. Assim que viram sua foto, a casa inteira explodiu de alegria. Elas sempre adoraram você, especialmente minha mãe. Adoro sua mãe. Ela sempre foi ótima comigo. Passamos alguns minutos em silêncio, enquanto meu quarto voltava ao normal. Você... Ele começou. Estava muito bonita na foto. Doía ouvi-lo dizer que eu estava bonita. Não era justo. Não depois de tudo o que ele tinha feito. Era para você, sussurrei. Quê? É que... eu pensei que você ia me pedir em casamento logo. Minha voz estava embargada. Aspen ficou quieto por alguns instantes, escolhendo as palavras. Eu estava pensando nisso, mas já não importa. Importa sim. Por que você não fez o pedido? Ele coçava o pescoço enquanto decidia o que dizer. Estava esperando. Esperando o quê? O que valia tanto a pena esperar? O recrutamento. Aí estava um problema de verdade. Em Ilia, todos os rapazes de 19 anos eram elegíveis para a guarda, e era difícil para alguém decidir se queria ser escolhido para ela ou não. Os soldados eram recrutados aleatoriamente 2 vezes por ano, a fim de abarcar todos os candidatos em até 6 meses de seu aniversário. Os soldados serviam dos 19 aos 23 anos, e a data do próximo recrutamento estava próxima. Tínhamos conversado sobre isso, mas sem ser muito realistas. Acho que pensamos que se ignorássemos o recrutamento também nos ignoraria. O lado bom era que quem fosse pego se tornava um 2, automaticamente. O governo dava treinamento e pensão para o resto da vida. A desvantagem era que o recruta nunca sabia onde ia ficar. O certo é que não seria em sua província. Eles partiam do pressuposto de que o recruta tenderia a ser mais tolerante com pessoas conhecidas, então ele podia acabar no palácio ou na polícia local de outra província. Mas ele também podia acabar no exército e ser mandado para a guerra. Poucos homens que iam para o campo de batalha conseguiam voltar para casa. Os que não se casavam antes do recrutamento muito provavelmente esperariam até voltar. Do contrário, no melhor dos casos, ficariam 4 anos sem ver a mulher. E no pior, a recém-casada poderia acabar viúva. Eu só quis te poupar disso, Aspen sussurrou. Entendo. Ele se endireitou e tentou mudar de assunto. Então, o que você vai levar? Uma muda de roupas para vestir quando eles me mandarem embora. Fotos e discos. Disseram que não vou precisar dos instrumentos. Tudo o que eu quisesse já estaria lá. Então só vou levar aquela malinha. O quarto estava em ordem agora, e por algum motivo minha mala parecia enorme. As flores que Aspen me deu pareciam muito vivas na minha escrivaninha, ao lado de meus pertences sem graça. Ou talvez tudo estivesse um pouco sem cor, agora que estava acabado. Não é muito, ele comentou. Nunca precisei de muito para ser feliz. Pensei que você soubesse disso. Ele fechou os olhos. Chega, América. Eu fiz a coisa certa. A coisa certa?
Aspen, você me fez acreditar que a gente ia conseguir. Você me fez te amar. E depois me convenceu a entrar nessa droga de concurso. Você sabe que eles estão me mandando para o castelo para ser um brinquedinho do príncipe? Ele se virou para mim. Como? Eu não posso recusar nada que ele queira. Aspen pareceu ficar nervoso, bravo. Seus punhos se cerraram. Mesmo que ele não queira se casar com você, ele pode... Sim. Desculpe, eu não sabia. Aspen respirou fundo algumas vezes. Mas se ele escolher você, vai ser bom. Você merece ser feliz. Era o bastante. Dei um tapa na cara dele. Seu idiota! Eu sussurrei, com força. Odeio o príncipe. Eu amava você. Eu queria você. Tudo que sempre quis foi você. Os olhos dele marejaram, mas eu não me importava. Aspen já tinha me magoado muito. Agora era a minha vez. Preciso ir, ele disse, dirigindo-se à porta. Espere. Eu ainda não paguei. América, você não precisa me pagar, ele disse, saindo. Aspen Ledger, nem ouse se mexer. Minha voz estava feroz. Ele parou e, finalmente, prestou atenção em mim. Está praticando para quando for um? Se não fosse por seus olhos, eu pensaria que era uma piada, e não uma ofensa. Só balancei a cabeça e fui até a escrivaninha. Peguei todo o dinheiro que ganhei sozinha, até o último centavo, e botei na mão dele. América, não vou aceitar. Vai aceitar, sim. Eu não preciso disso, e você precisa. Se algum dia me amou, pegue esse dinheiro. Será que seu orgulho já não fez demais por nós dois? Senti que uma parte de Aspen se rendeu. Ele parou de argumentar. Certo. E tem mais. Enfiei o braço atrás da cama e tirei um jarrinho com as moedas. Despejei todas na mão dele. Uma moedinha rebelde que devia ter um pouco de cola ficou grudada no fundo do jarro. Use essas moedas. Elas sempre foram suas. Agora eu já não tinha mais nada dele. E assim que gastasse aqueles centavos movido pelo desespero, Aspen não teria mais nada meu. Veio a mágoa. Meus olhos se encheram de água e respirei fundo para segurar os soluços. Sinto muito, Mary. Boa sorte. Ele meteu as moedas e o dinheiro no bolso e saiu correndo. Não pensei que fosse chorar daquela maneira. Esperava soluços enormes e estridentes, não lágrimas lentas e pequenas. Ia botar o jarro em uma prateleira, mas notei a moedinha de novo. Enfiei o dedo no jarro e consegui soltá-la. Ela balançou sozinha no vidro. Era um som seco que ecoava em meu peito. Sabia para o bem e para o mal que não estava livre de Aspen. Não ainda. Talvez nunca estivesse. Abri a mala, pus o jarro dentro e fechei. May se esgueirou pelo quarto. Tomei um daqueles calmantes idiotas e dormi abraçada a ela, finalmente anestesiada.